Oi, meu povo! Muito prazer, eu me chamo Catarina, professora e sua apresentadora do podcast Caminhos da Educação. Aqui nesse programa você vai ficar sabendo de tudo o que acontece na educação do nosso município. Teremos muitos quadros, entrevista com convidados, muitas matérias, tudo para você ficar ligado em tudo que está acontecendo no ensino de feira. Falando no ensino de feira, a gente foi lá na Secretaria de Educação conversar com o nosso secretário Pablo Roberto para saber tudo que a Secretaria está planejando para a educação da nossa cidade. Confere aí! Estamos aqui com o nosso secretário municipal de Educação, Pablo Roberto. Nos conta, Pablo, qual a importância de nós termos um programa de educação em feira? Bom, é extremamente importante, né? Todos estão acompanhando já aí ao longo do ano todo o esforço que nós estamos tendo aqui no governo, na Secretaria de Educação, junto com todas as escolas, para fazer com que o aluno ele possa ser alfabetizado no tempo certo. Nós hoje temos um grande problema, que é o aluno não estar alfabetizado até o segundo ano, como determina a legislação brasileira. Então, a Secretaria de Educação ela planejou esse movimento agora, que chama-se o Grande Pacto Feira pela Alfabetização, que tem o objetivo de envolver toda a sociedade civil, porque todo mundo pode ajudar. Claro que a prefeitura ela reconhece, ela sabe das suas obrigações, ela tem feito a sua parte, mas nós queremos também contar com a sociedade civil organizada, as igrejas, as associações, a classe empresarial. Todo mundo pode ajudar a conscientizar as famílias, a conscientizar a população, o dever, né, de acompanhar o filho na escola, de acompanhar o processo de leitura, de incentivar a leitura, porque todas as cidades que reúnem as características que Feira de Santana reúne, só teve a condição de virar a página, de mudar a realidade quando uniu os esforços do poder público com a sociedade civil. E conta pra gente, quais são as ações e as programações da SEDUC que a gente pode esperar daqui até o final do ano? Nós temos muitas atividades. Esse ano é um ano extremamente importante, porque acontecem as avaliações do SAB, do SAEB, o IDEB também no final do ano. Então, nós já aplicamos o simulado essa semana, estamos numa grande mobilização com toda a rede para que nós possamos, né, performar bem. Claro que o nosso objetivo não é apenas fazer com que o aluno ele se saia bem na avaliação. Nós queremos que o aluno ele adquira as suas competências, as suas habilidades, o conhecimento para a vida inteira. Mas eu diria que esse ano o foco principal da Secretaria é realmente focar na alfabetização na idade certa, no tempo certo, para que a gente possa garantir o que determina a legislação. E como você vê a importância de ter um programa desse passando na TV para ajudar nessa campanha, dessa conscientização da sociedade civil? Extremamente importante. Nós temos conversado muito com a Secretaria de Comunicação por entender que a TV Feira ela tem um papel extremamente importante por ser um canal aberto, por estar à disposição da cidade. Então ele linka perfeitamente com esse programa, na verdade com todos os programas da Secretaria, mas de forma muito especial com Feira pela Alfabetização. Aqui nós teremos a oportunidade de socializar com a população de Feira de Santana, né, tudo que nós estamos fazendo, quais são as orientações para que esse programa possa dar certo e o mais importante é instruir a população de Feira de Santana, orientar a população de Feira de Santana de que forma cada cidadão, cada cidadã pode contribuir com esse processo de alfabetização, de aprendizagem aqui em Feira de Santana. Ei, vai estudar para a prova esse final de semana? Final de ano tá chegando, hein? Quer saber uma dica que pode te ajudar muito a melhorar o seu estudo? Esse é o momento Dica de Estudo! Roda a vinheta, produção! Nessa teoria de William Glasser, ele fala um pouquinho sobre como funciona o aprendizado pra gente. Ele diz que 10% a gente aprende lendo, só 10%, 20% a gente aprende ouvindo, 30% a gente aprende observando, 50% a gente aprende quando a gente vê e escuta ao mesmo tempo, 70% a gente aprende quando a gente discute com os outros, 80% quando a gente faz alguma coisa atrelada àquele conteúdo e 95% a gente aprende quando a gente ensina o outro. Deve ser por isso que o professor nunca para de aprender. Ou seja, o ensino deve priorizar as atividades em que o aluno seja o protagonista e participe de forma ativa do seu aprendizado, com autonomia e sempre orientado pelo professor. E aí, você já usou esse método? Então testa pra gente e diz se funcionou para você. E hoje nós vamos conversar com uma figura ilustre, ela que é responsável pelo Núcleo de Educação para Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola da Secretaria de Educação. Estamos aqui, vamos conversar um pouquinho sobre diversidade, sobre inclusão e sobre educação antirracista. Seja muito bem-vinda, Railda Neves!
É um prazer ter você aqui com a gente. E antes de darmos início às perguntas, queremos saber, conta um pouquinho da sua história pra gente. Olá, é um prazer também enorme estar aqui para falar de educação e nesse dia especial, né, que é Dia do Professor, e que tem uma contribuição valiosa na construção da sociedade. Eu me entendi professora um pouco antes de entrar na universidade, quando eu percebi a vontade que eu tinha de passar o que sabia para outras pessoas. Então, decidi consolidar esse desejo dentro de uma academia e me tornei professora de História. Não por acaso, professora de História. E a senhora foi professora de História há muito tempo? Muito tempo, né? Durante aproximadamente 30 anos na rede pública, estadual e municipal. Hoje só na rede municipal, só que agora a serviço da Secretaria Municipal de Educação. Então, aproveitar que a gente está falando um pouco sobre essa disciplina, que é a História, a senhora acha qual a importância do ensino e do estudo de História, principalmente aqui na nossa cidade? Estudar História em todo canto é algo imprescindível, porque a História nos faz lembrar de quem nós fomos, compreender o presente e projetar o futuro em todo tempo e lugar. É fundamental se conhecer a história, até porque a história guarda memórias que muitas vezes podem ser manipuladas e se você não conseguir compreender os mecanismos que movem o motor da história, essa memória pode ser utilizada por alguns que querem que você esqueça aquilo que é extremamente importante, especialmente relacionado às identidades dos sujeitos. E isso principalmente no assunto que a gente vai conversar hoje, né? Conta pra gente como é que funciona o Núcleo de Educação para Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola. O Núcleo de Educação para as Relações Étnico-Raciais existe dentro da Secretaria de Educação, na Divisão de Inclusão e Diversidade. Era um núcleo que já existia na Secretaria de forma informal e que ele vai ser oficializado em dezembro de 2024. Ele dá sequência a ações que já vinha sendo realizada por outros colegas, não é? E a gente investe numa educação que pensa numa perspectiva de inclusão dos repertórios da história e da cultura da África e do povo brasileiro, na perspectiva dos afro-brasileiros, do povo da diáspora, né? Então, a gente procura efetivar a Lei 10.639, que foi sancionada em 2003, 22 anos já, né? E depois essa lei é ampliada pela Lei 11.645 de 2008, que altera a LDB 9394 de 96, o artigo 26A, para inserir no currículo escolar o estudo da história e cultura africana, brasileira e indígena. Então, é uma obrigatoriedade da escola trabalhar essa cultura, porque memórias anteriores esqueceram as contribuições do povo africano e afro-brasileiro na formação da sociedade brasileira. Então, entender e valorizar essas contribuições, esses repertórios que são ancestrais, é uma forma de valorizar a existência desse povo que constrói esse país considerado historicamente novo no território da diáspora. Então, conta pra gente esse termo que muitas pessoas, infelizmente, ainda não conhecem. O que é educação antirracista e quais são os maiores desafios, principalmente aqui em Feira de Santana? Educação antirracista é uma educação que reconhece e contempla todas as contribuições dos diversos sujeitos que formaram a sociedade brasileira. E quando a gente fala que a educação antirracista é reconhecimento da diversidade, nós estamos dizendo que essa diversidade não era contemplada. Então, quando surgem essas legislações que a gente falou aqui, a ideia
é a gente entender que se não tem equidade, não tem justiça social e não tem democracia. Se tem sujeitos ausentes dos currículos que formam as pessoas nas diferentes profissões, você também não consegue imaginar pessoas negras, indígenas, ocupando cargos nas diversas esferas da sociedade. Porque são as imagens que lhes são apresentadas no cotidiano desde a infância que vai formar o seu imaginário. E no seu imaginário, os sujeitos da diversidade não estão presentes. Esse é o grande valor de uma educação antirracista, né? O que não quer dizer que você vai rasgar e jogar fora todas as contribuições que a Europa trouxe. Você não vai jogar fora o que todos os imigrantes europeus trouxeram para cá. Não é isso. É adicionar. Mas é adicionar. É dizer que além deles existem outros. E esses outros foram negados pelo que se chama de epistemicídio, que é um conceito cunhado por Boaventura de Souza Santos e é utilizado pela professora Sueli Carneiro e que significa o assassinato da cultura do outro. E se a gente mata o outro, a gente não faz democracia, a gente não tem equidade. Então, é uma educação que se dá de forma unilateral, monorreferencial. E eu não estou falando apenas dos currículos da licenciatura, mas de toda a formação acadêmica. É preciso que essa diversidade esteja presente para a gente poder, então, entender por que tem gente fora dos espaços de saber e de poder. Por que apenas um marcador é referenciado? Por que apenas uma estética? Por que apenas um padrão? Então, a educação antirracista, contemplando a diversidade, vem dizer de público, com todas as letras, que nós somos todos diferentes e que essas diferenças precisam ser respeitadas. Aliás, a única coisa que nos iguala é o fato que nós somos todos diferentes. Só isso. Então, se somos diferentes, por que estamos ausentes na sua maioria? Costuma-se dizer que as comunidades negras, ribeirinhas, etc., e outros sujeitos que estão dentro dos marcadores das chamadas minorias, representam a minoria. Mas, na verdade, é um erro epistemológico, porque minoria é apenas o fato de que nós estamos fora dos espaços de saber e de poder, mas, segundo o IBGE, dentro do Brasil, hoje, já se pode dizer que nós temos uma maioria de população autodeclarada negras e pardas. Então, nós não somos minoria, nós somos minoria maioria. Só nesses espaços de poder. Exatamente. Se nós não estamos nos espaços de poder e de saber, nós precisamos abrir portas e esse é o papel dessa legislação. Esse é o papel de uma educação antirracista, que valoriza o diverso, que reconhece os saberes da diferença e que deve ser colocado à disposição do bem viver da coletividade. É esse tipo de consciência que se quer construir, que se quer organizar dentro do escopo do currículo escolar em qualquer formação. E quais são as ações que a SEDUC está planejando, ou já está fazendo para uma educação e um aprendizado antirracista? Pois é. Então, assim, o que foi historicamente negado durante 400 anos, pode-se dizer, foi negado de forma muito bem organizada, né? Um projeto, um plano de anulação, de negação e de silenciamento. Então, houve uma educação que construiu essa nossa história. Então, primeiro passo a se tomar para mudar esse cenário é a partir da reeducação dos olhares, da aquisição de outras referências no processo de ensino e aprendizagem. Eu costumo dizer, quando faço formação, todo mundo já ouviu falar de Sócrates, de Platão e de Aristóteles. São referenciais teóricos da Europa Ocidental, não é? Mas quem ouviu falar de Cheikh Anta Diop,
o maior polímata do continente africano, né? Hoje até que algumas pessoas estão ouvindo falar de Chimamanda Adichie, não é? De Achille Mbembe, de Paulina Chiziane, primeira mulher moçambicana a ganhar o prêmio Camões de literatura. Então, assim, trazer essa gente e tantas outras é uma forma de promover equidade na apresentação dos sujeitos que podem, que sabem, que faz. Porque o que o epistemicídio fez foi construir nas chamadas minorias o não ser. Então, quando você traz essas referências, você está dizendo, nós somos. Então, ele, para mim, é uma referência, eu também posso ser. Então, a primeira coisa que a Secretaria faz é organizar formações onde a educação para as relações étnico-raciais é colocada, é discutida e outros arcabouços são trazidos para a gente entender o quão importante é adotar uma educação antirracista. E para isso, a gente propõe também que seja desconstruída a forma monorreferencial como o currículo foi apresentado historicamente até hoje. Então, eu posso estar dando uma aula maravilhosa no Arquivo Público Municipal, observando aqui, por exemplo, em Feira de Santana, livros que trazem números de escravizados dessa terra, histórias de mulheres dos Lucas da Feira da Vida, entendeu? Então, o arquivo público, o teatro, o observatório, outros espaços de experiências sensoriais podem estar estimulando nossa visão, nos levando a ver o que antes não era percebido, as ausências, né? E o porquê daquela cor, daquele estilo, daquele padrão. E aí você vai construindo nesse processo de formação um outro olhar sobre a necessidade de se presentificar outros sujeitos e de estimular mesmo o desejo de aprender desde a educação infantil. Por quê? Porque a questão racial, ela foi silenciada historicamente a partir de um projeto muito bem organizado, né? E o lar e a casa não fala sobre isso, né? Nós temos uma professora, a professora Eliane Cavaleiro, uma das suas obras é do silêncio do lar, o silêncio escolar. E quebrar o silêncio do lar na escola é uma forma de fazer esse barulho chegar em casa também, sabe? A criança, o adolescente, o jovem, ele chega com um outro conceito, com uma outra perspectiva de entendimento. Agora, isso é fácil? Claro que não. Foram 400 anos de silêncio, né? A gente tem várias escolas na rede, todas essas escolas estão trabalhando 100% a legislação antirracista, a Lei 10.000 e a Lei 11.000 também não, mas todas elas já têm manifestações de trabalho. Se a gente considerar que foram quase 400 anos de escravidão, 137 anos fez agora de abolição. 22 anos de uma legislação que inclui no currículo essa discussão é muito recente. É muito recente. Então, assim, educação não se faz Do dia estalando pra noite, o dedo, do dia para a noite. Não se faz. Então, demanda um tempo para desconstruir toda essa negação e começar a trazer sujeitos que representam sujeitos que são, que podem e que fazem. Vamos falar um pouquinho sobre o encontro de educação antirracista. O que é esse encontro de educação? Como é que funciona? Quanto tempo ele funciona? Conta pra gente. É isso. O encontro de educação antirracista está chegando à sua 4ª edição. Qual é o objetivo desse encontro? É reunir num mesmo espaço, durante 1 ou 2 dias, experiências realizadas na escola. Qual é a importância disso? Muita. Por quê? Porque você vai visibilizar as ações que você fez, vai estimular aquele sujeito que observa o que você fez e que ainda não está fazendo igual, e vai promover a troca de saberes, entendeu? Então, o encontro é uma oportunidade tanto da gente dar uma revigorada nos nossos saberes a partir dos convidados que chegam para contribuir com aprofundamentos nas discussões através de palestras pequenas, bem como na apresentação dos trabalhos que os meninos realizam nas escolas. Trazemos também narrativas de professoras que trazem sua experiência,
que mudou quando ela adota a educação antirracista, sabe? Isso vai impactar quem está ouvindo. Então, o encontro é um momento de partilha, de compartilhamento de experiências de antirracismo vivido no cotidiano escolar. Podem ser fagulhas de antirracismo, pode ser nuances, não interessa. É antirracismo que está sendo feito. E a gente tem alguma coisa no currículo, coisa que antes não tinha. O que diz a música 14 de maio de Las Matum e Portugal. No dia 14 de maio eu saí por aí. E não havia lugar para mim na escola. O mundo me olhava, não queria me ver. Não havia fotografia. Então, quando você faz um encontro de educação antirracista, você põe foto dos meninos na escola. Você traz as narrativas dos professores e trocas de experiência, você está dizendo, tem currículo para mim na escola. Então, esse é o tema do encontro esse ano. Eu me vejo na escola. Eu aprendo diversidade e inclusão no processo de ensino e aprendizagem. Eu estou me vendo ali. Isso é muito bom. Depois de 137 anos da abolição da escravatura, a gente poder fazer isso é para celebrar. E agora que você citou o tema, fala pra gente qual é a importância, tanto do aluno como do professor, se enxergar nesse espaço, se identificar nas escolas. Se a escola é um espaço diverso, ela já é em si inclusiva, afetiva, acolhedora e possibilita o processo de aquisição do conhecimento a partir de mim, dos meus repertórios, das minhas músicas, das minhas poesias, das Conceição Evaristos da vida, da Carolina Maria de Jesus e tantas outras. Tá? Então, eu como aluno vou me sentir estimulado a aprender. E eu acabo fazendo também as minhas escrevivências na escola. Então, se eu não sei ler direito, não sei escrever direito, mas aquilo que ele escreve lá está sendo potencializado como alguém que está escrevendo a partir de si, a sua vivência. E aí você vai fazendo as costuras de correções, né, de ajustes da língua portuguesa, da gramática, etc. Mas você também vai pegar aquele texto, por menor que seja, que está sendo construído, e desenvolver toda uma discussão em cima dele, valorizando o sujeito que escreveu e o que ele traz dentro do seu texto. Para o aluno, uma escola que tem diversidade é uma escola inclusiva. E o sorriso deles ao perceberem pessoas que eles encontram identidade na escola, tanto nas imagens colocadas nos painéis, quanto nos próprios professores, que além de ser sujeitos negros, boa parte deles se reconhece como tal. Não são apenas o que Fanon chama de peles negras, máscaras brancas. Nós temos pessoas que são realmente pedagogos, licenciados e militantes antirracistas dentro da prática docente, né? Em todos os componentes curriculares. Para o professor, ele se sente inclusive estimulado a ler e a escrever um pouco mais. Na última versão do Encontro Antirracista, se realizou uma coletânea de textos, de apresentações, e que a gente vai estar publicando, a professora Beth Bastos vai estar publicando com o grupo esse livro que traz as escrevivências antirracistas dos professores da rede municipal. O terceiro é Endosse, né? E outros professores que produziram livros, Fabiana, né, e tantas outras, estão trazendo para o encontro a experiência de escritoras a partir do antirracismo. Então, é um momento de celebração, é um momento mágico, é um momento de conquista de materialização dos passos que vieram de longe. E como a gente pode expandir esse conhecimento sobre diversidade, esse estudo sobre diversidade, para além da sala de aula? Isso. Acho importantíssimo. Quando a sala de aula trabalha isso, inevitavelmente essa discussão vai chegar em vários espaços, porque os meninos levam. Então, os meninos levam a música que a professora... Quem tem o poder de levar eles. São eles, Então, ele leva a música que a professora cantou, sabe? Ele leva a poesia que a professora levou, ele vai levar. Mas é importante que a gente esteja estimulando a discussão sobre a questão racial nesse território da afrodiáspora em todos os cantos, sabe?
Muito obrigado, Railda, pela sua participação aqui com a gente. Foi um prazer a gente aprender e conversar um pouquinho mais sobre isso. E esperamos que esse conhecimento, esse aprendizado antirracista alcance todas as escolas da nossa cidade e do nosso estado também. Foi um prazer enorme estar aqui também. Eu espero que um dia, como disse Patrícia Collins, a gente não precise mais se reunir para falar sobre isso, porque haverá de ter sido algo superado e a verdadeira democracia racial deve ter se efetivado. Mas enquanto for necessário, nós falaremos. Muito grata pela oportunidade. Muito obrigada. Continue com a gente para saber tudo o que está acontecendo na educação de Feira. No mês de outubro, a Prefeitura de Feira convocou mais de 86 aprovados no processo seletivo do Regime Especial de Direito Administrativo, o REDA, para a função de cuidador. A convocação acontece para atender às necessidades das escolas municipais da nossa cidade. A SEDUC realizou no dia 13 de outubro de 2025 uma nova etapa de formação para diretores e professores sobre o Projeto Nacional de Ensino em Terceira Dimensão, que será implementado em 50 novas escolas municipais. As escolas já receberam carrinhos tecnológicos 3D, equipados com notebook de alto desempenho, projetor e óculos 3D, todos com conteúdo disponível offline. Professores relataram que os recursos ajudam a transformar os conteúdos abstratos em experiências concretas, incentivando criatividade, lógica e engajamento. Com a expansão, 92 escolas municipais passaram a contar com a tecnologia 3D, o que proporciona inovação, inclusão e qualidade no ensino, promovendo um aprendizado mais envolvente e acessível aos estudantes. E chegamos ao fim do nosso programa. Esse foi o nosso primeiro episódio do podcast Caminhos da Educação. Semana que vem estaremos aqui no mesmo horário falando um pouquinho mais sobre o que está rolando na educação da nossa cidade. Um beijo e até semana que vem!